Aborua Boiê, boa noite. Hoje eu venho aqui gravar um vídeo para vocês, especialmente para falar sobre o Odu que saiu para nós, para nossa comunidade, nessa semana, do dia 27 de julho. Toda vez que a gente recebe Odu Ediobê, é uma bênção muito grande. E esse caso específico, Orumilá nos trouxe então, uma história incrível. Uma história que diz que o céu começa aqui. A primeira frase, né, nesse Itam fala que você não tenha medo do céu, que você viva bem aqui na terra. Esse é um Odu, gente, que ele nos convida a observar o quanto, por algumas vezes, somos manipulados por pessoas, por religiões, por filosofias, por postagens, enfim, por mensagens quaisquer que chegam até a gente e sabe-se lá por quê, mexem com o nosso coração, muitas vezes por culpa, por inseguranças, e fazem com que a gente passe a guiar as nossas decisões sobre o que fazer e o que não fazer, com base em conceitos de medo, né? Por medo de não obter alguma conquista que sequer está aqui na Terra, né? É o que nesse Odu, ou que nesse Itam, perdão, é colocado como medo do céu, né? Então, é importante falar, a gente vive cercado, né, sobre promessas de um mundo espiritual incrível, promessas, né, de um mundo celestial, onde os bons são beneficiados e os maus, né, são denegridos, enfim. Mas esse Itam nos convida a refletir sobre o que mesmo acontece depois da morte. Será que você sabe o que acontece depois da morte? Será que eu sei? Será que alguma filosofia ou religião realmente sabe? Ou será que as religiões pressupõem o que acontece lá, criam uma ideologia e aí conduzem as massas através dessa ideologia para que elas atinjam um ponto específico, que é o bom caráter? Bom, eu vou falar um pouco sobre isso, esse Itam traz um pouco sobre isso dentro da filosofia de Orixá. Então, dentro da nossa religião, como é que isso funciona? Ifá nos fala com muita firmeza. Esta vida é a nossa única certeza. Esta que você está vivendo agora. Tudo que nos contam sobre o céu são hipóteses, que não é possível provar. Ninguém nunca veio nos contar, de fato, nem os espíritas, né, vêm aqui e nos contam como é o céu. Isso sempre fica em segredo. Então, por que não vivermos a filosofia de Orixá dentro daquilo que é o cerne principal? Eu sempre digo para quem joga comigo, sempre digo para quem é nosso seguidor. A filosofia de Orixá, para mim, é linda porque viemos ao mundo para sermos felizes. Viemos ao mundo para conquistar. Se forem as riquezas, que sejam as riquezas, aquilo que é riqueza para você, seja saúde, seja uma casa, uma boa família, bons amigos, um trabalho que lhe reconheça, ser bem visto pelo mundo, ser reconhecido, ter filhos, né? Enfim, por que achar que os benefícios para o ser humano só chegam depois da morte? Não, nós temos que pensar nos benefícios agora. Nós temos que pensar nos benefícios nesta vida. O perigo do medo é que as pessoas vêm nos assustando, né, com essa questão do céu, nos criam culpa, e isso dá a elas um controle muito grande sobre nós. É a grande arma de diversas filosofias. Como eu não estou aqui para irritar o ori de ninguém, eu também não vou ficar falando o que eu acho sobre outras filosofias religiosas. Mas Ifá nos pergunta, quem conhece o caminho do céu? Quem sabe o que há por lá? Só Lotumare. Deus é o único que conhece. O que nós conhecemos, de fato, e podemos falar a respeito, é sobre essa vida, né? É sobre a nossa maior preciosidade e da qual muitas vezes a gente não cuida, que muitas vezes a gente não aproveita. Quantas pessoas você não conhece que ficam jogadas numa cama porque estão depressivas, porque estão tristes, porque não vêem sentido em nada? Então, esse Itam vem nos dizer que esse é um mau comportamento. O bom comportamento é exatamente o contrário. Até Orumilá, o mais sábio entre os sábios, né, para nós que somos da filosofia de Orixá, ele se frustra, porque por diversas vezes, na tentativa de viver plenamente, ele era interrompido por vozes dentro dele, dizendo, mas isso que você está fazendo, será que está sendo bem visto por Deus? Será que isso que você está querendo fazer não era melhor que você contivesse? Enfim, até que Orumilá consultou Ifá. E quando ele consulta Ifá, nasce para ele Odu Ediogbe com esse Itam maravilhoso que eu estou dividindo com vocês. Ifá responde com clareza para Orumilá, não tenha medo do céu. Viva, realize, coma bem, vista-se com beleza, com alegria, deixe um legado, deixe algo nessa terra que te faça sentir orgulho, seja você mesmo, né? Enfim.
E eu gosto de fazer alguns ganchos, porque, obviamente, esse Itam me trouxe uma reflexão. Se a gente não sabe como é o céu, por que, afinal de contas, a gente segue uma vida espiritual? Por que fazemos oferenda, fazemos ebó? Né? E como é que a gente sabe, se não há nada no céu, que vale a pena fazer ebó? Por que ebó funciona? Por que oferenda funciona? Eu sempre coloco que o ebó ele tem dois fatores preponderantes e da mesma importância na balança. Primeiro, é o seu comportamento. Sempre que alguém joga, Orumilá traz necessidades de mudança comportamental. A outra parte do ebó, que é o sacrifício, se ninguém conhece o céu, como é que a gente afirma que isso chega lá? Enfim, talvez a pergunta que eu quero colocar como uma provocação aqui para vocês seja o que chega efetivamente no céu e o que isso muda efetivamente em nós? Bom, se nós estamos agindo por fé e estamos oferecendo o nosso ebó para os espíritos, os orixás ou espíritos amigos, tanto faz o que tem no céu. O fato é que nós acreditamos que existe uma vida espiritual, que as forças que já estiveram na Terra também estão no mundo espiritual, e é por isso que o Yorubá não fala céu, né? Nós falamos de Orum, de mundo espiritual. E esse ebó chega até lá como oferenda que retorna para nós como axé e faz com que as coisas no mundo se movam a nosso favor. E o nosso comportamento é a outra parte da chave que faz com que a gente consiga seguir adiante e obter o que a gente deseja. Por fim, eu gostaria de encerrar esse vídeo convidando você a saber que foi só quando Orumilá compreendeu isso que eu estou colocando para vocês que ele cresceu. Foi quando ele obteve essa compreensão e que ele parou de temer a perda das benéfices do mundo espiritual, que de fato ele começou a viver a sua vida aqui na Terra de forma plena, né? Com bom caráter, sempre guiado pelo Iwapelé, ou seja, o caráter irretocável, aquele que de fato faz com que você não ganhe inimigos, não ganhe a inveja não chegue até você, o ciúme não chegue até você, porque a sua verdade ela se torna tão absoluta que ela defende você de qualquer coisa. Então, nós fazemos o bem por nossa escolha. E eu não conheço nenhuma filosofia. Baba King postou essa semana um trecho de uma palestra dele dizendo: eu não conheço nenhuma religião que faça com que o ser humano se melhore tanto, se preocupe tanto com a melhora do ser humano, quanto a religião de Orixá. E eu quero confessar que nessa eu estou com ele. Também não conheço. Porque aqui a gente não fica pagando por uma culpa que veio não sei de onde, não sei por quê. As vozes de culpa que estão dentro de nós devem ser caladas pelo nosso poder, o nosso desejo de vivermos bem, de sermos felizes, de deixar o nosso legado. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós cuidamos dos outros na medida certa, é a forma ideal de plantar axé, ou seja, de plantar os benefícios que vamos colher no futuro. Então, o céu pode até ser que seja um mistério, e a terra é uma certeza. Portanto, não vamos viver esperando pelo depois. Vamos viver agora. Vamos aproveitar a nossa vida com coragem, com dignidade, humildade e bom caráter. Quem vive com medo do céu esquece de florescer nesse mundo. Então, o que eu desejo é que você, ouvindo esse vídeo, repense as suas escolhas, que você não haja mais por medo, mas que você haja com consciência, acreditando que tem alguma coisa lá em cima que não precisa ser explicada, mas é de onde Deus nos olha e é por onde o mundo espiritual vai nos favorecer. Odabó, Axéu.